livro? Eu não tava a fim de ler esse tipo de literatura. Quem sabe vamos ver outro. Olha, um livro sobre literatura brasileira. Vamos dar uma olhada? Vamos! Quinhentismo? Nunca ouvi falar nessa parte da literatura brasileira. Você já? Eu não. O quinhentismo? O quinhentismo foi um período literário ocorrido no Brasil do ano de 1500 ao ano de 1600. Este período é dividido em literatura informativa e literatura jesuítica. A literatura informativa deu início ao período com a carta de Pero Vaz de Caminha enviada a Portugal. Mas o que será que está escrito nessa carta? É verdade, devia ter algo muito interessante nessa carta para ter dado início ao quinhentismo. Essa carta comunicava a descoberta das terras brasileiras e descrevia também a natureza e os primeiros habitantes dessa terra, os índios. Assim como essa carta, outras também eram enviadas a Portugal, relatando novas descobertas, o local e os habitantes que ali viviam. Estas cartas demoravam meses para chegar, devido ao seu percurso que era feito de navio. E isso quando chegavam, visto que tempestades e outras intervenções impediam a chegada de algumas cartas. Muito interessante. Imagina só, fazer uma viagem de meses para enviar uma mera cartinha. Mas essa mera cartinha, que não possui grande valor literário, por ser apenas descritiva, tem um enorme valor histórico, pois são a única forma de registro de como era o nosso país naquela época. Interessante. Mas será que as cartas eram o único modo de literatura informativa? Aqui diz o Diário de Navegação de Pero Lopes de Souza, o Tratado da Terra do Brasil e a História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil, de Pero de Magalhães Candava, o Tratado Descritivo do Brasil, de Gabriel Soares de Souza, os Diálogos das Grandezas do Brasil, de Ambrósio Fernandes Brandão, as cartas dos missionários jesuítas escritas nos 2 primeiros séculos de catequese, a História do Brasil, de Frei Vicente de Salvador, as 2 viagens ao Brasil, de Hans Staden, a Viagem à Terra do Brasil, a poesia e o teatro cultivados pelos jesuítas, notadamente por José de Anchieta, cuja finalidade central era a catequese dos índios. Que interessante, não é? E como é mesmo o nome da outra literatura quinhentista? Aqui diz literatura jesuítica. Vamos ler sobre? Vamos! Os padres da Ordem de Jesus, os jesuítas, vieram ao Brasil com o objetivo principal de catequizar os índios, visto que consideravam que estes viviam no pecado. Eles queriam ensinar aos nativos a diferença entre o bem e o mal e a existência de um ser superior. Para catequizar os índios, utilizavam-se de diversas formas. A primeira delas foi o teatro com caráter pedagógico. Estes eram baseados em trechos bíblicos e realizados pelos jesuítas por meio de gestos, pois não falavam a mesma língua dos nativos. Mas como será que aconteciam esses teatros? É verdade, mesmo utilizando gestos, a comunicação era bem difícil. Isso foi um desafio e tanto para eles. Sim, mas não era só o teatro, né? Vamos procurar? Vamos. Após a comunicação ser razoavelmente estabelecida, utilizavam de outro método, a poesia com caráter pedagógico. Do ponto de vista estético, a poesia e o teatro com caráter pedagógico foram consideradas as melhores produções literárias do quinhentismo. Outra forma muito importante de literatura jesuítica foram as cartas. Estas informavam os superiores na Europa o andamento do trabalho na colônia. Que orgulho do meu Brasil fazer uma produção literária tão supimpa. Mas não era bem assim. Veja bem, todas essas produções foram sim realizadas aqui no Brasil, mas não podem ser consideradas brasileiras, já que quem as produziu foram os portugueses, que aqui se encontravam por um período curto e com uma finalidade específica. É verdade. Temos que tomar cuidado para não nos confundirmos com isso. Já tá na minha hora, vou ter que ir.
Ah, eu vou contigo. Anchieta tinha uma imensa capacidade de trabalho. Ele estudou a fauna do Brasil, estudou a nossa flora, estudou a medicina, música, literatura, tudo orientado para ajudar os índios a se aproximarem mais de nosso Senhor Jesus Cristo. Em pouco tempo ele aprendeu a língua indígena e escreveu a primeira gramática tupi-guarani, o que facilitou muito aos novos missionários aprender o idioma e poder se comunicar com os índios. Ele foi um grande escritor, escreveu muitas cartas, poesias e muitos autos para representações teatrais. Ele escreveu em tupi um pequeno livro para os confessores e outro para assistência aos moribundos. Ele pregava aos índios na própria língua deles e arrancava aplausos. As suas palavras encantavam e atraíam o povo, convertiam os inimigos, pacificavam os adversários. Há no Brasil grandíssimas matas de árvores agrestes, cedros, carvalhos, vinháticos, angelins e outras não conhecidas em Espanha, de madeiras fortíssimas, para se poderem fazer delas fortíssimos galeões. E o que é mais, é que da casca de algumas se tira a estopa para se capafetar e fazerem cordas, para inchar-se e amarras do que tudo se aproveita. Os que querem fazer navios, se puder aproveitar, el-rei Sicá os mandará. Mas os índios naturais da terra, as embarcações de que usam, são canoas cavadas com 10 palmos de boca, de bordo a bordo, e tão compridas que remo a 20 remos por banda. Eles, porém, contudo, andam muito bem curados e muito bem limpos. E naquilo me parece ainda mais que são como aves ou animais montesas, que lhes faz voar melhor pena e melhor cabelo que as mansas. Porque os corpos seus são tão limpos e tão gordos e tão cremosos que não podem mais ser. De ponta a ponta é toda a praia, muito chá e muito cremosa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata. Porém, a terra em si é de muitos bons ares, assim frios e temperados, como os de Entre Doido e Ninho Águas. São muitas e infindas. E em tal maneira é graciosa, que querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo por bom das águas que tem. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente, e este deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela se deve lançar. Ao longo da praia, na terra firme, 9 ou 10 léguas da Vila São Vicente para o sul, tem uma vila chamada Itanhaém, de portugueses, e junto dela, de outra banda do rio, com uma légua tem 2 aldeias de índios cristãos. Nesta vila tem uma igreja de pedra e cal, na qual, quando se edificou o administrador, deitou a primeira pedra com toda a solenidade. É da Conceição de Nossa Senhora, onde de toda a capitania vão em romaria e a ter novenas e fazem-se milagres. Não há coisa segura. Tudo quanto se vê se vai passando. A vida não tem dura. O bem se vai gastando. Toda criatura passa voando. Em Deus, meu Criador, está todo o meu bem e esperança, meu gosto e meu amor, e bem-aventurança. Quem serve a tal Senhor não faz mudança. Contente assim, minha alma,
Do doce amor de Deus, toda ferida, um nos deixa em calma, buscando a outra vida, na qual deseja ser toda absorvida. Do pé, sacro monte, meus olhos levantando, ao alto cume, vi estar aberta a fonte do verdadeiro lume, que as trevas de meu peito todas consomem. Correm doces licores das grandes aberturas do penil, levantam-se os horrores, levanta-se o degredo, e tira-se a amargura do fruto azedo. É neste momento que pego na minha pena para escrever essas mal traçadas linhas. Dispero vais de caminha, dispero vais de caminha. Sem meu rei chegamos por causa das calmarias. Já descobrimos as Índias, tenho cada uma, elas são nossas Marias. Dispero vais de caminha, dispero vais de caminha. Nessa terra em se plantando tudo dá.